Ação Espírita Brasileira e do Instituto C. Nesse momento, depois de 4 anos de longa espera, com votos de muita paz, convidamos o nosso querido irmão Haroldo Dutra Dias para a sua conferência Rumo ao Mundo de Regeneração. Caros amigos e amigas, uma boa noite a todos. Autoridades presentes, toda a mesa que compõe a abertura desse evento. E eu cumprimento a todos na pessoa do distinto amigo, querido Carlos Campetti, diretor da Federação Espírita Brasileira, em nome de quem eu estendo o cumprimento a todos os membros. É com muita satisfação e muita alegria que eu volto à Vitória da Conquista, depois de 63 anos de Semana Espírita nessa cidade, esse evento que se tornou uma tradição e entrou em definitivo no calendário do movimento espírita. Para mim é uma satisfação muito grande, não somente rever os amigos aqui, mas também testemunhar o que pode a união dos espíritas, a união dos grupos espíritas, o que pode construir e o que pode realizar. O tema nos leva a 700 anos antes de Cristo. Naquele tempo, após o período de ouro de Israel, com a unificação operada pelo rei Davi e pelo rei Salomão, dando-se a excessos de toda a ordem, e encantados com a soberania política e econômica, fruto do esforço desses dois grandes reis, o povo hebreu assistiu a uma sucessão de reinados déspotas. Homens que esqueceram o perfume de religiosidade deixado pelos profetas do antigo Israel e se entregaram a uma espécie de idolatria, de culto ao sentido, perdendo todas as tradições e, por que não dizer, desviando-se da missão espiritual a qual estava destinada aquele povo. É assim que no ano 700 vamos encontrar uma figura tocante. Encarnado se achava no mundo o profeta Isaías. E ele assistia, assombrado, o avanço do reinado assírio, que havia dominado todas as 10 tribos do norte, invadindo a Samaria, levando cativos milhares e milhares de membros do povo hebreu, mulheres, velhos, crianças, submetidos à escravidão e à mais cruel atrocidade. Naquele tempo, um conflito entre as duas grandes potências de então, o Egito e a Assíria, atormentavam o sono do rei Acás. O rei que se levantara com a união das duas tribos do sul, cuja capital era Jerusalém, e que, para manter-se no poder e garantir a independência territorial de Jerusalém, havia esquecido a tradição dos seus antepassados e era conivente com a exploração dos pobres, com uma política latifundiária, com um despotismo, com uma perda e desvio de todos os valores éticos e morais que marcaram o povo hebreu ao longo dos séculos. E esse rei encontrara na pessoa de Isaías uma voz que o lembrava dos compromissos espirituais assumidos e, por que não,
das linhas diretoras do mundo espiritual que apontavam para as suas responsabilidades no governo daquele povo. Isaías sempre denunciou a exploração dos mais fracos. Sempre denunciou o poder utilizado para a autopromoção. Sempre denunciou a desigualdade que assolava Israel, criando uma linha divisória entre miseráveis e abastados. Certa feita, entrando no castelo daquele rei, Isaías lhe diz, num tom grave, que os seus dias sobre o mundo estavam chegando ao fim, mas que nasceria uma criança, e essa criança polarizaria todas as esperanças de Israel. Aquela criança receberia um nome simbólico de Emanuel, Deus conosco. Através dela, Deus novamente falaria ao mundo, e uma nova era de paz, de fraternidade, de concórdia, de respeito, de dignidade humana, do mais forte auxiliando o mais fraco, do mais abastado sustentando e fortalecendo o menos favorecido. Enfim, um reinado de paz sobre a terra. Muitos chegaram a acreditar, e os contemporâneos de Isaías ouviram naquelas palavras que essa profecia significava que o filho de Acás, Ezequias, seria então o grande Messias esperado por Israel. Aquele que concentraria todas as esperanças de justiça e de mudança, de concretização dos planos revelados nos livros sagrados e no discurso dos profetas. Mas a história não foi bem essa. Nasceu Ezequias, ele sobe ao poder, e para evitar a invasão assíria, dá-se a acordos que beneficiam o seu reinado, mas que intensificam aquela sensação de injustiça, de desigualdade, de violência. Ezequias no poder era uma espécie de esperança interrompida. Mais uma vez, aquele povo baixava a cabeça e se perguntava: até quando? Até quando a injustiça no mundo? Até quando a religião será utilizada para o sofrimento humano? Até quando a religião justificará a desigualdade, a violência, a truculência, a usurpação, a expoliação? E os olhos lacrimejados daquele povo parecem ter assistido a uma grande noite. O alvorecer havia sido adiado. Séculos e séculos transcorreram sobre aquele povo e sobre o mundo, até que numa manhã ensolarada, num dia de sábado, na pequena aldeia de Cafarnaum, adentra na sinagoga alguém cujo magnetismo era capaz de silenciar até os homens mais altivos da época, mas que, examinado na sua aparência humana, não revelava
nenhum tipo de poder material que o pudesse colocar numa situação privilegiada para preencher as expectativas messiânicas do seu tempo. Naquela época, o Império Romano dominava toda a Judéia. Roma, que havia sido projetada no mundo espiritual para unificar os povos, para abrir estradas ao progresso, romper fronteiras e criar um mundo totalmente interligado, favorecendo o trabalho dos espíritos em direção a uma fraternidade global, havia falhado clamorosamente em seus planos, colocando o governo espiritual da terra em uma situação delicada. Era preciso extirpar aquele poder mundano da face da terra. O povo hebreu, detentor, guardião das tradições espirituais mais caras, não conseguia avaliar o patrimônio espiritual que tinha em mãos e sonhava tão somente com autonomia financeira e com libertação política. Portanto, aguardava um Messias que ostentasse as mesmas insígnias que o imperador romano. Um Messias que viesse num carro de glória, com uma espada na mão, um exército poderoso atrás, e que à custa de sangue e de muita violência pudesse restituir ao povo hebreu um predomínio puramente político e econômico, uma hegemonia que fosse capaz de sujeitar pela violência todos os povos da terra. No entanto, na singela Cafarnaum, entra um galileu descalço, um homem que era visto ao lado de pescadores, usando do direito de todo hebreu, ele toma lugar naquele local reservado à fala, uma espécie de tribuna da sinagoga de Cafarnaum. Toma nas mãos os rolos do profeta Isaías. A situação política e econômica era a mesma. As injustiças eram as mesmas. A truculência, o desrespeito eram os mesmos. No entanto, ele abre o trecho da profecia que fala de alguém que, quando viesse ao mundo, refletiria a presença de Deus sobre a face da terra. Deus conosco, o Emmanuel, tão sonhado e tão esperado. Leu o texto do profeta Isaías na presença daquela pequena comunidade e, ao final, profere as palavras: hoje se cumpriu diante dos vossos ouvidos essa profecia. Poucos entenderam. Os presentes encarnados não foram capazes de dimensionar o acontecimento espiritual que se concretizava diante dos seus olhos. O governador do planeta, materializado no mundo, andando entre nós, anunciava
a tão sonhada era messiânica, a era da regeneração do mundo. Não vinha num carro de glória, não vinha vestido como um general romano, não ostentava nenhuma arma que pudesse ferir fisicamente alguém, não portava no seu coração qualquer sentimento de violência, de menosprezo, respeitava a todos, acolhia a todos, tinha uma palavra de perdão, sem jamais estimular o mal. Acolhia o pecador, sem jamais incentivar o erro. Tinha nos olhos compassivos a visão do futuro. Quando questionado pelo seu apóstolo, porque não aceitava o concurso dos generais e dos príncipes da época, ele responde a Levi. Levi que lhe indaga: mestre, é preciso que o Evangelho conte com o auxílio dos que governam o mundo. E Jesus lhe responde: Levi, quem governa o mundo é Deus. Se aceitássemos o concurso dos poderosos de agora, eles transformariam as nossas pregações simples às margens do Tiberíades em discursos suntuosos. Por não trazerem no coração uma segurança íntima, viriam com seus exércitos os seus soldados e transformariam a nossa fala de convencimento e de amor numa imposição à espada, obrigando as consciências a mudarem ou a acatarem o Evangelho. Por não trazerem ainda a simplicidade no coração, criariam necessidades supérfluas para o nosso trabalho. Não contentes em submeter-se à vontade de Deus, instaurariam instituições para que pudessem ocupar cargos de domínio e prosseguirem agora, em nome do Evangelho, perseguindo seus anseios de dominação e de hegemonia financeira. Não, Levi. O Evangelho é a obra divina no coração dos homens. O Evangelho fala aos espíritos na sua jornada rumo à imortalidade. Quando questionado pelas autoridades da época sobre ser ele ou não ser o Messias, porque os seus contemporâneos não eram capazes de entender como um galileu tão singelo, tão aparentemente sem recursos, poderia promover a renovação do mundo. Como alguém tão sem recursos instauraria sobre o globo a tão sonhada era messiânica, o tão sonhado mundo de regeneração, a regeneração planetária. Ele então conta a parábola do grão de mostarda. Essa árvore oriental, frondosa, cuja semente é considerada uma das mais minúsculas da terra. A parábola ecoou
por 2000 anos. E muitos de nós, olhando para a situação econômico-financeira do Brasil e do mundo, testemunhando os desmandos da política, da corrupção, da exploração dos mais fracos, do uso dos recursos públicos apenas para o interesse pessoal, da completa deturpação da religião, alinhada apenas para satisfazer a ânsia de alguns, se perguntam: quando? Quando será a regeneração do mundo? Quando virá? Que obra é essa iniciada pelo Cristo? E nesse momento da mais profunda transição do mundo, do recrudescimento da violência, do ódio, do preconceito e do egoísmo, nós nos voltamos para a parábola do grão de mostarda. E precisamos reconhecer que a minúscula semente foi plantada, floresceu, frutificou em alguns corações, justificando a afirmativa de Emmanuel na psicografia de Francisco Cândido Xavier: o Evangelho avança palmo a palmo, palmo a palmo, um coração por vez. Um coração por vez. No coração de Bezerra de Menezes já é regeneração. No coração de Eurípides Barçanufo já é regeneração. No coração da benfeitora Joana de Ângeles já é regeneração. No coração do benfeitor Emmanuel já é regeneração. E no seu coração? No seu coração é o quê? Porque o Evangelho avança palmo a palmo, um coração por vez. Chegou a vez do seu? Essa certeza nos enche de esperança, nos preenche de tanta esperança, que nos leva a cantar com Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo 41, a mensagem intitulada No Futuro. No futuro, quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo, o ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão, as máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor.
Os filhos, todos nós, os filhos da fé, não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e nos pensamentos de todos. Porque então o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Essa é a promessa. Essa é a promessa dos Espíritos para o mundo, desde Isaías. Mas não nos enganemos. No livro Fonte Viva, capítulo 41, intitulado Na Senda Escabrosa, Emmanuel lança uma luz sobre o nosso pessimismo. Ele diz assim: mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila, e de que não existe noite sem alvorecer. Não existe noite sem alvorecer. No livro, cujo título já é uma lição, o livro se chama Espera Servindo. Espera Servindo. No capítulo Em Marcha, Emmanuel afirma: lembra-te de que o Senhor segue à nossa frente, ainda mesmo sob as pedradas da incompreensão. Esquece o mal e faze o bem. Haja o que houver, não retrocedas. E quando porventura as trevas te pareçam adensar em derredor de teus passos, recorda que a sombra espessa da meia-noite é sempre o anúncio de novo alvorecer. Nós olhamos para o mundo, para o fundamentalismo religioso, para a hipocrisia política, para a injustiça institucionalizada, para a corrupção que se tornou valor ético, pela corrida louca em busca do ouro fácil. E muitos de nós, vendo as cenas de violência que se multiplicam, o coração parece constranger-se no peito, a colocar em dúvida a promessa da nova era, da regeneração planetária. Esquecidos, é sempre precedido da mais densa noite. Vivemos sim uma noite profunda, uma noite dos valores morais, uma noite dos valores espirituais. Allan Kardec chegou a asseverar: nós devemos o mais alto respeito a todas as consciências. Portanto, respeitamos o materialista nas suas convicções. Respeitamos, acolhemos o materialista,
o ateu. Mas o materialismo enquanto ideologia, em se alastrando no mundo, provocará as maiores tragédias. A profecia se cumpriu. O materialismo contou aos homens a maior de todas as mentiras. Grande parte das criaturas encarnadas acreditam que vão morrer. Acreditam que a morte põe fim à vida. Portanto, nessa perspectiva de que a vida é um sopro fugaz, que dura o breve intervalo entre o berço e o túmulo, a maior parte das criaturas é tomada de uma ansiedade sem limites. Uma ânsia de conquistar, uma ânsia de deleitar, uma ânsia de construir um projeto de felicidade exclusivista, egoísta. A partir dessa ansiedade, o materialismo conta a segunda grande mentira aos seres humanos. Talvez pior do que a primeira. O materialismo ensina, inclusive nas nossas escolas, e principalmente dentro dos lares, as crianças aprendem essa mentira enquanto são amamentadas. A mentira de que a felicidade é aquilo que você conquista. É aquilo que você toma, que você retém, que você traz para a esfera da sua posse. Mas prevendo-a à noite, porque para o Criador não há noite sem estrelas. Não há noite sem luar. Prevendo uma noite dos valores humanos, uma noite nunca antes vista na história da humanidade, Deus acendeu luzes da revelação espiritual, há mais de 150 anos, para ensinar os espíritos que ninguém morre. A morte é apenas a outra face do nascimento. É apenas um regresso. A vida é contínua. Vivemos e ponto final. Algumas vezes fora do corpo, outras vezes no corpo, mas vivemos invariavelmente. E vivemos sempre, sempre, com a nossa consciência a nos indicar e a nos repreender. Porque podemos fugir do corpo, mas não podemos fugir da própria consciência. Os espíritos também ensinariam que a felicidade real é o que você compartilha, não é o que você retém.
Nós sabemos disso. Sabemos disso e nesse momento, em Vitória da Conquista, depois que a comunidade espírita conquistou um espaço maravilhoso como esse, à custa de muita união, muito esforço e muito trabalho, nós estamos aqui compartilhando. Porque felicidade é compartilhar. Tudo que é material só tem sabor verdadeiro se é consumido ao lado de. E até mesmo um singelo abraço precisa de, no mínimo, 2 pessoas. Por mais que os seres humanos tenham se esquecido dos seus valores espirituais, da sua essência imortal, o tempo é o grande mestre. E ele faz com que cada um de nós aqui, espíritos imortais em jornada evolutiva, percebamos que as promessas são verdadeiras. E para os mais atentos, para os mais perceptivos, já é possível divisar o prenúncio de um novo alvorecer. Há uma cena comovente no livro Há 2000 anos. Depois de ser martirizada nos circos romanos, uma das personagens principais, Lívia, é conduzida a esferas da mais alta espiritualidade. Lá, ao lado de outros mártires, de outros vanguardeiros do progresso, daqueles corações que já viram o alvorecer que nós veremos, porque para alguns espíritos já é dia. Se na terra é noite, no mundo espiritual já é dia, já é nova era, já é regeneração. Ela só não chegou ainda, porque ela chega por último aqui. O mundo espiritual é primário. Ele não só vem antes, mas ele é também o mundo das causas. Primeiro acontece lá, depois aqui. O governo espiritual do mundo está no plano espiritual, nas mãos do Cristo. De lá partem as decisões, que podem demorar séculos, mas elas se concretizam. Lívia, vendo o sol da nova era, 2000 anos antes de nós, pôde ouvir da boca do próprio Cristo, pela sabedoria e pela verdade, dentro das suaves revelações do Consolador, meu verbo se manifestará novamente no mundo. Novamente. Para as criaturas desnorteadas no caminho escabroso. Através de vossas lições que se perpetuarão nas páginas imensas dos séculos do porvir. Sim, amados meus, porque o dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Um sopro poderoso de verdade e vida
varrerá toda a terra, que pagará então a evolução dos seus institutos os mais pesados tributos de sofrimento e de sangue. Exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. As impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor que rebentarão no instante oportuno, em que tempestade de lágrimas na face escura da terra, e então, das claridades da minha misericórdia, contemplarei meu rebanho desditoso e direi, como os meus emissários: ó Jerusalém, ó Jerusalém. Mas nosso Pai, que é a sagrada expressão de todo amor e sabedoria, não quer que se perca uma só de suas criaturas, transviadas nas tenebrosas sendas da impiedade. Trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vindouros. Reorganizaremos todos os elementos destruídos, examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando material passível de novo aproveitamento. E quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem espiritual. Porque o homem material já progrediu muito. Voa em aviões, comunica-se com aparelhos da mais alta tecnologia. No entanto, o homem espiritual, nós, espíritos imortais, às vezes nos comportamos como os primatas de milênios atrás. Depois da desencarnação de Allan Kardec, um de seus amigos descobre, nos seus pertences pessoais, algumas mensagens dirigidas ao codificador. Esse missionário gigante era tão discreto que preferia guardar e aguardar a confirmação de várias mensagens para que pudesse publicar em livro. Talvez porque lhe tenha faltado tempo, talvez porque a morte física o tenha colhido, ao menos a ele, de surpresa. Esses textos ficaram guardados. Orientações dos amigos espirituais. E essa coletânea foi publicada numa obra chamada Obras Póstumas. Obras Póstumas. Nesse conjunto de mensagens, há uma que nos chama a atenção. Ela recebeu o título de A Nova Geração. Mais de 150 anos atrás, conversando com o codificador, os espíritos
confidenciaram a ele o que nós estamos vivendo agora, no presente momento, nesse exato momento. Eles lhe disseram: a terra treme de alegria, aproxima-se o dia do Senhor. Todos os que entre nós estão à frente disputam por entrar no trabalho. Já o espírito de algumas valorosas almas encarnadas agitam seus corpos até quase despedaçá-los. A carne interdita não se sabe o que há de pensar, desconhecido fogo a devora. Elas serão libertadas, porque chegaram os tempos. Um período está a ponto de expiar, e um novo ciclo glorioso vai despontar em breve. E Deus conta seus filhos. O reinado do ouro, olha isso, o reinado do ouro cederá lugar a um reinado mais puro. O pensamento será dentro em pouco soberano, e os espíritos de Skol, que hão vindo desde remotas eras, iluminar os séculos em que viveram e servir de balizas aos séculos vindouros, eles encarnarão entre vós. Que digo? O próprio Espírito exclamou. O que eu estou dizendo? Muitos já se acham encarnados. A sábia palavra deles, desses espíritos de Skol, a sábia palavra deles será uma chama destruidora que causará devastações irreparáveis no seio dos velhos abusos. Quantos prejuízos antigos vão desmoronar em bloco, quando o Espírito, como uma espada de duplo gume, vier decepá-los pelos fundamentos. Sim, os pais do progresso do espírito humano deixaram, está falando dos espíritos que vão encarnar, uns as suas moradas radiosas, outros grandes trabalhos em que a felicidade se junta ao prazer de instruir-se, para retomarem o bastão de peregrinos. Porque estar encarnado é ser um peregrino. O corpo de carne é um bastão. Retomaram o bastão de peregrinos que apenas haviam deposto no limiar do templo da ciência. E daqui a pouco, isso ele dizia há mais de 150 anos atrás, daqui a pouco, dos 4 cantos do globo, os sábios oficiais ouvirão apavorados, jovens, sem barba, imberbes, a lhes retoquir numa linguagem profunda aos argumentos que eles julgavam irrefutáveis, os argumentos materialistas. O sorriso zombeteiro já não constituirá um escudo que os possa proteger, e sob pena de desmoralização, forçoso será responder: então, o círculo vicioso em que se meteram mestres da vã filosofia mostrar-se-á completamente superado,
porquanto os novos campeões levam consigo não só um facho, que é inteligência desimpedida, dos véus grosseiros, senão também muitos dentre eles gozarão desse estado particular, que é privilégio das grandes almas. Qual estado? Das grandes almas como Jesus, e que dá a eles o poder de curar e de operar as maravilhas que vocês chamam de milagres. É assim que os Espíritos apontavam para o futuro, dizendo que a regeneração do mundo ocorre um velório por vez, porque alguns têm que desencarnar. Um nascimento por vez, alguns têm que reencarnar. Silenciosamente, nos velórios e nas maternidades, o mundo será transformado. As grandes testemunhas da regeneração planetária serão os obstetras. Ao presenciarem uma mulher dando à luz, mal sabem eles quem poderá estar animando aquele frágil corpo. Que espírito é aquele que volta? E uma renovação silenciosa, e não deveríamos esperar outra, porque Deus age em silêncio e não concorre com a vaidade das criaturas humanas, já dizia Humberto de Campos. Deus opera em silêncio e não concorre com a vaidade das criaturas humanas. Os dominadores encontrarão seus túmulos, e a nova geração renovará o mundo. E nós assistiremos, perplexos, se é que já não estamos assistindo. Eu já tenho o privilégio de ter assistido pelo menos uma vez. Nós veremos crianças de 3, 4 anos de idade trazendo os pais para a evangelização da infância. Sim, porque quem trará para a evangelização serão as crianças, não os pais. E nós teremos que organizar uma aulinha mais simples para os pais e um trabalho assim mais elaborado para as crianças. Há 2 anos atrás, um casal me procurou. Ele, piloto de avião, ela, professora. A filhinha de 3 anos de idade estava enlouquecendo os pais. 3 anos de idade. Ele dirigia, ou melhor, ela dirigia, porque buscaram ele no aeroporto, ele tinha feito um voo, e a criancinha pergunta assim: mamãe, antes da gente voltar para a terra, quanto tempo que a gente fica lá em cima esperando? A mãe engasgou, falou: minha filha, eu não sei se a gente volta. E ela disse assim: mãe, que a gente volta, eu tenho certeza. Eu quero quanto tempo a gente espera. Pois bem, hoje ela está com 4, 5 anos, todo sábado ela dá um lanche para os pais, arruma eles,
coloca os dois dentro do carro, leva eles para a aulinha de evangelização. Os dois estão progredindo bem, e ela, com 5 aninhos de idade, evangelizando a família inteira. Nova era. Nova era. No interior dos lares. Usando dos laços afetivos. Falando na intimidade dos corações. Nossos olhos assistirão, assustados, os vanguardeiros do progresso que virão até nós. Libertar-nos das nossas mazelas, mostrar a cada um de nós, ela só precisa ser compartilhada. As crianças nos libertarão das mentiras e nos ensinarão em nome do Evangelho que ninguém morre. Ninguém morre. E que felicidade verdadeira é a fraternidade legítima. E assim, nesse silencioso labor de substituição das gerações, todos nós testemunharemos uma geração viciada, arrogante, orgulhosa e endurecida despedir-se do mundo. E uma nova geração fraterna, amorosa, inteligente, livre de preconceitos, livre da ânsia do ouro, livre dos atavismos. Uma geração aberta à mais pura religiosidade, à mais pura fraternidade. E assim, o Evangelho avançará, palmo a palmo, um coração por vez. Porque no futuro breve, próximo, o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada um de nós em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre, em mim e em você. Muito obrigado e bom dia.